neste dia cheio de poesia, eu fico me imaginando agora numa praia no Mediterrâneo. Fico me imaginando agora na ilha de Mykonos. Sol, calor, os milionários e os bilionários do globo assando o bumbum numa tanguinha de crochê, fazendo toplessio. Pessoas andando bronzeadas, tomando Dom Perignon, que custa 1.000 euros a garrafolha. Isso num quiosque marromeno de Mykonos, a cidade mais cara da Europa. Fico me imaginando nesta poesia, agora eu em Mykonos, só cantando tchê tchererê tchê tchê tchererê tchê tchê tchererê tchê tchê tchererê tchê 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 tchê. Porque o ministro Cássio Nunes Marques, carinhosamente conhecido como Cássio com K, que foi sorteado na Telecena, não, sorteado no STF como relator das ações do Partido Novo e da OAB sobre a suspensão do ex no Brasil, deu 5 dias para que a Advocacia Geral da União, a AGU, do Bessias, e a Procuradoria-Geral da República, do Paulo Gonet, se manifestem sobre os processos. Em seu despacho, o ministro sinalizou que o tema deve acabar sendo apreciado pelo plenário da Corte. Nunes Marques, ou Cássio com K, disse que o assunto é sensível e dotado de especial repercussão para a ordem pública e social, e por isso seria pertinente submeter a questão ao crivo do colegiado composto pelos 11 integrantes do STF. A assessoria do STF, no entanto, afirmou que não está descartada uma decisão individual do ministro. Aliás, ele mandou para a AGU se pronunciar, é o Bessias, é o pincher do Lula. Mandou para o PGR se pronunciar, aquele que falou que o Alexandre de Moraes é muito institucional. Então, vocês já estão esperando o conteúdo da manifestação da AGU e da PGR. Mas falando em Nunes Marques, professor Suano, enquanto você fica frequentando quartos de hospital, olha o que o nosso ministro está fazendo, curtindo a vida doidado. Ontem, né? Ontem o Nunes Marques, pelo menos ontem apareceu a foto, Nunes Marques compareceu à festa de aniversário do cantor Gustavo Lima em um iate que custa quase R$1 bilhão alugado pelo artista. O detalhe é que o evento aconteceu na paradisíaca ilha de Mykonos, na Grécia. Entre os 100 convidados estava também o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. De acordo com a assessoria do STF, Nunes Marques viajou a Roma, na Itália, para um compromisso acadêmico. A nota ainda diz o seguinte, aspas, como estava ali perto, passou para cumprimentar o cantor, que é amigo dele, por ocasião do aniversário, fecho aspas. Eu vou entregar para vocês, ó mesa querida, porque eu me esmerei nesta matéria. Em primeiro lugar, quando a pessoa fala, eu estava perto, aí eu dei uma passada. Porque você imagina o seguinte, a gente trabalha aqui na Avenida Paulista, né? Aí a pessoa fala, eu estou fazendo uma festa de aniversário. Aonde é que você está fazendo? No Morumbi. Eu já não vou. Porque da Paulista no Morumbi é longe pra Cacilda. Aí o cara tá em Roma, na Itália, o outro tá em Mykonos, na Grécia. Tá perto, eu vou dar uma passada. Onde é que vem esta noção de perto? Porque se você pega um voo direto de Roma para Mykonos, o trajeto é de 2 horas. 2 horas, tá? Eu tenho experiência, passei em Mykonos da minha vida de 2010 a 2019. Entendo bem do trâmite. Aí se coloca o trâmite de aeroporto e os trâmites de deslocamento, porque o aeroporto de Roma é longe de tudo. Então você tem 4 horas. 4 horas é perto, tendo que pegar um voo. Eu vou dar uma passada, eu vou dar uma cumprimentada. Eu gosto desses, eu vou dar uma cumprimentada. Eu vou dar uma cumprimentada ali. É 4 horas, né? O deslocamento. Aí se você for colocar a volta, 8. 8 é 1/3 de um dia. Como é que isso pode ser perto? Aí, segundo, fui eu muito
astuciosamente, do meu dever de jornalista, pesquisar as coisas. Aí eu falei com todo o pessoal lá da Grécia. Aí eu falei assim, eu quero saber todos os eventos internacionais, conferências, palestras, seminários, porque em agosto, na Europa, não funciona nada, que é o verão europeu, todo mundo está de férias. E no começo de setembro a coisa começa a engrenar. Bom, vamos para a Grécia. Na Grécia, Gesiane, na Grécia, eu olhei aqui os eventos de 4 de setembro, todos, da Grécia inteira, até o dia 9, na semana que vem, segunda que vem. Não tem nada de direito, nada que o ministro vai participar. Ah, mas ele falou que foi para Roma para compromissos acadêmicos. Bom, o que eu fiz? Em primeiro lugar, eu liguei para o gabinete do ministro. O gabinete, a gente não sabe informar nada. Nada, nem quando volta, nem para que foi, onde vai, com quem falou, não nada. Tem que falar com a sala de imprensa do STF. Liguei para a sala de imprensa do STF. A sala de imprensa do STF. Tem informação de alguma... Não, nada, só está aqui escrito compromissos acadêmicos. É aquela coisa, né? Atestado falso. O atestado falso. Bom, não contente, eu perguntei, bom, ele viajou com base na Instrução Normativa 291 do STF de 2024, que é aquela que dá passagens e diárias para ministro, que tem que fazer a requisição antes da viagem. Falou, não consta nada. Então, a princípio, ele não viajou com isso aí. Mas é o seguinte, nós estamos em setembro. Ontem foi quarta, hoje é quinta. É dia de semana, nego. A gente tem que trabalhar. Aí eu falei, bom, que compromissos acadêmicos seriam esses? Mexo nos contatos que eu tenho de faculdade de Direito na Europa, lá na Itália, em Roma especificamente, porque ele falou que foi para lá o compromisso acadêmico. Aí eu descubro por um jornalista, que faz parte do Migalhas, que é um portal de jornalismo de direito, né, que só fala coisas jurídicas, e eu consegui a seguinte informação, senhores. A informação é de que o ministro Cássio Nunes Marques, ele tem uma conferência, um seminário internacional em Roma, do dia 13 ao 16, Suano. Mas agora, de setembro, não, de dezembro. O que ele fez, então, na Itália, nessa semana, não se sabe o dia, se segunda, se terça ou se quarta, provavelmente na segunda ou na terça, porque quarta-feira, quando saiu essa matéria no Migalhas, já tinha acontecido a reunião e a Itália fica 6 horas a mais que o Brasil. Na segunda ou na terça, ele fez uma reunião com o coordenador de área da Universidade La Sapienza de Roma para combinar o seminário de dezembro. Você precisa ir para Roma para você combinar um seminário? Fala para mim. Conta para mim. Aí, ele deixa lá só, compromissos acadêmicos. O que é acadêmico do Salgueiro? É palhaçada agora? Então, o Nunes Marques nem estava perto do Gustavo Lima e nem foi para compromisso acadêmico porcaria nenhuma. Porque aí eu baixei todo o calendário do Roma Sapienza também e não tem nenhum evento internacional jurídico para o mês de setembro. Nenhum. Zero. Nenhum. Zero. Então é mentira que ele estava perto e é mentira que ele teve compromisso acadêmico em Roma. E ninguém foi checar isso, porque eu procurei nas matérias, né? Eu comecei ontem à noite, fui lá e liga tal e tal, de madrugada, quando abre as coisas lá em Roma, eu comecei a ver. E tem os outros detalhes também que a gente precisa lembrar, é que ele é um juiz. O juiz, ele não pode exercer outro cargo a não ser um de professor, de magistério, diz a Constituição. Depois a gente vai para a lei orgânica da magistratura, porque o juiz é um magistrado e a lei orgânica da magistratura se aplica aos ministros do STF, ele diz, repete a Constituição, que ele só pode, além de ser ministro, exercer uma função como professor, e não é o caso, e, veja bem, só pode se tiver correlação com a matéria, ou seja, se for de direito, e compatibilidade de horários, vedado hipótese o desempenho de função de direção administrativa ou técnica da faculdade. Ou seja, você não pode fazer no horário de trabalho. Você não pode ser professor no horário de trabalho de um ministro. Aí o que diz mais a lei orgânica da magistratura? Que o juiz, ele tem o dever
de atender advogados e promotores que o procurem no horário do expediente. Como é que ele vai atender estando na Grécia? Fala para mim. É dever. Aí também diz o artigo 35 da Lei Orgânica. Ele tem que residir na sede da comarca justamente para ele atender os casos urgentes. E, por fim, comparecer pontualmente à hora de iniciar-se o expediente ou sessão e não se ausentar injustificadamente. É justificadamente compromissos acadêmicos. Aí eu reviro a Roma Sapienza, não tem nada de compromisso acadêmico. E, ainda por cima, cabe valer que o regimento interno do STF não prevê licença sem que a pessoa não exerça a sua função. Então, se a pessoa está fazendo sessão remota, o que o regimento interno do STF não prevê, ela não pode, se ela está fazendo sessão remota, porque ela está no exterior, ela não está de licença. Então, ele não está de licença, não está de férias, está no horário de trabalho, e não é só ontem, não, é segunda, terça, quarta, quinta, amanhã e semana que vem, porque ninguém sabe quando ele volta. Com dinheiro público, sim, porque ele é remunerado pelo contribuinte. Eu precisava dizer tudo isso porque eu fiquei estarrecido. Renato, meus cumprimentos a ti, cumprimento a Geise, Marcelo Bella, ao Luiz Arthur Nogueira, a todos que nos acompanham e essa equipe maravilhosa da Oeste. Olha, é bem importante o esclarecimento que você apresentou para todos. Primeiro, ele estava no horário de trabalho, porque por ele ser um funcionário público, vamos simplificar uma linguagem, porque todos são identificados dessa maneira, independente das divisões que estão aí. Por fato de ser funcionário público, ele não pode se ausentar no horário de trabalho e nem exercer outra função que não seja docente, mas é muito curioso, porque eles tentaram resolver isso para garantir, os ministros, várias autoridades, para garantir as régias remunerações que eles recebem para chegar lá, ficar falando durante meia hora, uma hora, que seja por volta de 50 mil reais, 60, 70, 80 mil reais, depende da personalidade, depende da importância do tema. Por exemplo, se você for lá falar que você é defensor da democracia e diz que a democracia é relativa, o valor é lá em cima, né? Veja, e ele exercendo uma suposta atividade docente, que eles consideraram isso, mesmo assim, ele não poderia fazer estando no momento em que, inclusive, veio o sorteio e caiu nas suas mãos a sua missão de tratar da questão do ex. Há umas outras considerações que eu vou fazer aqui. A primeira delas, ponto. O que a gente vê no nosso Supremo Tribunal Federal, o que faz com que toda a população brasileira comece a ficar desanimada e praticamente parece, inclusive aqueles que estão tentando mudar, tentando corrigir a estrutura do Estado brasileiro, o trabalho das nossas autoridades, parece que é um trabalho de Sísifo. O que é que o trabalho de Sísifo? É um herói grego que carregava uma pedra até chegar... sujeito com DST. Não, é Sísifo, né? Não é sífile. Aí o brasileiro também Sísifo sempre. Mas isso aí é legal. Mas ele chegava no topo da montanha e lá voltava a pedra, ele tinha que descer e carregar novamente. Por qual razão nós acabamos descobrindo que nós estamos fazendo um trabalho de Sísifo? Porque autoridades em quem de alguma maneira se depositava uma esperança de que ele poderia fazer o contrapeso num ambiente que só tem indivíduos que estão preocupados em usufruir das benesses do poder, em que ele poderia, por exemplo, trabalhar, a gente não tem mais esperança nenhuma. Por qual razão? A razão, e aí eu já encerro, a primeira delas, isso demonstra que esses atos, carregados talvez de desculpas esfarrapadas, carregados de mentiras, já mostra que a justificativa dele é uma justificativa pífia e ele se comporta exatamente como os demais membros do Supremo. Está preocupado apenas com os seus interesses individuais. Ele não está preocupado com a sociedade brasileira, ou pelo menos fazer um contrapeso, fazer um contraponto dentro do Supremo Tribunal Federal. Para nos entristecer mais ainda, e agora é o encerramento, que seria o segundo ponto, é um ditado antigo, romano: a mulher de César não basta ser virtuosa, ela também tem que parecer virtuosa. Porque a credibilidade que uma autoridade recebe gera legitimidade, e ele não pode ter legitimidade quando o seu comportamento é exatamente um comportamento questionável, independentemente dele pegar e falar assim, são compromissos acadêmicos. Compromisso acadêmico pode significar o quê? Fui lá para assistir uma aula, fui lá para ministrar aula, eu fui lá para conversar, eu fui lá para fazer uma pesquisa, eu fui lá para bater papo, fui lá para fazer qualquer coisa. É um grande guarda-chuva que serve apenas para ele dizer,
eu não estou nem aí para a realidade brasileira, eu vou apenas usufruir das benesses que o poder me dá. Qual é a esperança que nós temos? Se a única ação poderia ser alguém no Senado botar a lei e a ordem e depois dizer assim, a partir de agora todos vocês se comportem. Mas não vai dar. Ou seja, eu diria assim, para encerrar, é um comportamento que nos deixa sorumbático. O que é um sorumbático? É um indivíduo triste, entristecido e tendente ao isolamento, porque já parece que a gente é levado à desistência. Mas eles estão conseguindo isso.